São Pedro não é a única. Roma tem uma outra grande basílica, bem longe do centro, quase esquecida. E aqui está sepultada uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. E a grande maioria das pessoas que vêm a Roma não sabem disso. Te liga nessa. E de imediato eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Curte, comenta, compartilha. Vamos combinar, né, gente? Não custa absolutamente nada. E pra gente significa muito para que a gente possa seguir com esse nosso trabalho. Hoje a gente está aqui na Basílica São Paulo, fora dos muros de Roma. Um espetáculo de lugar e é isso que a gente vai mostrar para vocês em detalhes nesse vídeo de hoje. Esse fato de que a linha B do metrô de Roma deixa a gente praticamente na frente da Basílica São Paulo, fora dos muros de Roma, é sem dúvida nenhuma uma grande vantagem. Para quem vem da Stazione Termini, bem no centro de Roma, é uma barbada para chegar aqui. Muito fácil, muito rápido. E isso tudo faz uma grande diferença para quem quer conhecer o local, que é simplesmente maravilhoso. E essa história começa em 64 d.C., quando São Paulo foi executado perto daqui, a cerca de 3 quilômetros, e onde hoje existe a Abadia delle Tre Fontane, e que fica fora dos muros que cercavam o centro da cidade. São Paulo, que está aqui atrás de mim, representado nessa estátua, bem no centro dessa basílica, foi morto fora do centro porque a lei romana não permitia a execução de romanos dentro dos muros que cercavam a cidade. E como São Paulo era romano e tinha se convertido em cristão, ele foi morto na parte externa dos muros e, portanto, na parte externa do centro da cidade de Roma. Como esse é o local definitivo da sepultura de São Paulo, os cristãos no século IV decidiram construir aqui, em sua homenagem, uma pequena capela. E ainda no século IV, o imperador Constantino, já convertido em cristão, decidiu então iniciar a construção de uma basílica nesse local. Séculos depois de sua finalização, a Basílica passou por um momento extremamente delicado, na verdade, trágico. Mais precisamente, em 15 de julho de 1823, quando passava por obras de reparação, um funcionário acabou esquecendo brasas no telhado. E isso acabou se transformando num gigantesco incêndio que destruiu grande parte da basílica. Ou seja, em aproximadamente 6 horas durante a madrugada, 1.700 anos de história literalmente viraram cinzas. Apenas o claustro escapou ileso dessa tragédia. Foi um verdadeiro estrago. Foi tratado pelas autoridades como uma tragédia cultural sem precedentes, ao ponto do escritor francês Stendhal fazer referência a esse incêndio que destruiu praticamente 90% da basílica em uma de suas obras. No ano de 2023, por ocasião dos 200 anos da tragédia, houve uma série de iniciativas acadêmicas e culturais recordando o incêndio de 1823. Tudo isso que a gente vê hoje aqui na Basílica São Paulo, fora dos muros de Roma, é 90% refeito no século XIX. Lembrando que apenas o claustro, que é da Idade Média, acabou escapando ileso de toda essa tragédia de mais de 200 anos atrás. A Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma, é de uma beleza única. Quando a gente chega aqui, a gente já é surpreendido por essa belíssima fachada externa e por essa espécie de jardim que tem antes da gente entrar
na parte interna da Basílica. Quando a gente chega aqui na parte interna, aí sim a beleza ela ainda é maior, se é que isso é possível. A gente pode observar a imagem de todos os papas da história da igreja na parte superior da igreja, como vocês podem observar, tem de todos. De São Pedro até agora o Papa Leão XIV. Sem dúvida nenhuma, é um local único que vale realmente a visita. Quando a gente faz a visita da parte interna da Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma, o ponto alto, o principal destaque, sem dúvida nenhuma, é o túmulo de São Paulo. Isso porque em 2009 o Papa Bento XVI anunciou de maneira oficial para o mundo inteiro que se tratavam realmente dos restos mortais do apóstolo de Cristo. Isso porque historiadores e arqueólogos acabaram confirmando, após o teste do carbono 14, que é um teste de datação histórica, que se tratavam realmente dos restos mortais de São Paulo. Ou seja, é um sarcófago de aproximadamente 2000 anos de idade. Quando a gente faz esse tipo de registro, a gente não está querendo em absoluto, em momento algum, negar a importância e o poder central da Basílica de São Pedro. Não é isso, a gente está fazendo justamente o oposto. A gente está destacando também um outro lugar importante da Igreja Católica e que tem algumas vantagens. É descentralizado, é muito mais próximo do metrô, tem muito menos gente, muito mais tranquilo nessa loucura que é o centro de Roma, e também tem uma questão espiritual muito acima da média. Quem vem aqui pode conferir isso de perto. O claustro, que compreende também a área arqueológica da Basílica de São Paulo fora dos muros de Roma, que é a única parte que não foi atingida pelo incêndio de 1823, é um lugar simplesmente sensacional. Limpo, bem organizado, repleto de achados históricos, e a visita aqui é simplesmente obrigatória. É um lugar difícil, inclusive, de explicar para vocês. Essa é a parte central do claustro, e aqui a gente sente ainda mais a sensação de liberdade, de paz, de natureza. Quando você vem aqui visitar essa parte interna e você paga um ticket quase que de valor simbólico para entrar aqui, é impossível não ir na Capela das Relíquias. Infelizmente a gente não pode mostrar nem fotos, nem vídeos, porque é proibido fazer qualquer tipo de registro lá dentro. Mas a dica para vocês é essa: se você vem aqui visitar a Basílica de São Paulo fora dos muros de Roma, entre aqui no claustro. Além de ser a única parte preservada do incêndio que destruiu 90% da Basílica em 1823, essa parte que foi construída na Idade Média é sensacional, vale a pena demais a visita. Então, por isso, não deixe de vir aqui no claustro. O horário de funcionamento da Basílica de São Paulo fora dos muros de Roma é das 7 da manhã até as 6h30 da tarde, todos os dias de maneira ininterrupta. Eu arrisco a dizer que os horários entre 9 e 10h30 da manhã são os melhores horários para quando você quiser encontrar ela praticamente vazia. Como eu já falei para vocês, não é um local que está sempre cheio de pessoas, cheio de visitantes, de turistas. Então, por isso, pode vir tranquilo, com calma, que você vai aproveitar tudo que tem por aqui. O ingresso é gratuito, com exceção da entrada no claustro, que custa entre 13 e 4 euros, dependendo do período do ano. Roma não é só o Coliseu, não é só São Pedro, não é só a Fontana di Trevi, não é só a Piazza Navona. Roma é muito mais. Roma é isso aqui também, um local que vive história, que transpira paz, um local descentralizado, um local de tranquilidade e um local de muita espiritualidade. Eu tenho uma dica para vocês. Estão em Roma? Vem aqui, eu tenho certeza que a visita vai valer a pena. Te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, dá essa força pra gente, não custa nada e para nós significa bastante. Na próxima semana a gente volta de outro ponto de Roma, levando tudo em detalhes para vocês. Abraço, tchau, tchau, até mais!